Bom, meus caros, e como não sei porquê, esta minha página principal do Facebook não está a dar em lista, apenas em grelha, eu vou clicando aqui nas várias notícias e vamos vendo uma de cada vez. É um recurso, deve ter havido qualquer problema no Facebook neste preciso momento. E começa aqui com esta. Esta que é, é um outdoor que foi colocado no dia da visita do presidente de Angola, por ocasião da tomada de posse, que foi ontem, do nosso novo Presidente da República. Parece, como veem, o amigo Lula, que levou para contar a última vez que cá esteve. Eu tenho pena de não ter, ter estado cá nessa data, porque ainda não tinha sido eleito deputado, ainda vinha em casa, mas quando ele fez a visita oficial a Portugal, ainda o Presidente da Assembleia da República era o SS do PS de má memória, o Santos Silva, e levou para contar daqueles 12 deputados, valentes 12 deputados que levantaram aquelas tarjas a dizer mais ou menos isto: a culpa não é dos 500 anos de Portugal, como eles sempre dizem, para se desculparem da miséria que têm feito nos últimos 50 anos. A culpa não é dos 500 anos de Portugal, a culpa é da vossa corrupção. Isto é válido tanto para um como para o outro. O outro, como sabem, aqui há uns meses tratou-nos mal, lá em Angola, estava lá o nosso Presidente da República na altura, tratou-nos muito mal, disse que nós éramos uns colonialistas, que a culpa de Angola não estar tão desenvolvida que era nossa, que nós escravizámos Angola. Um presidente destes, ia dizer outra coisa, mas não posso, que ele e os da sua família política estão lá desde há 50 anos. Deixámos Angola muito melhor do que ela é hoje. Todas as grandes infraestruturas que nós lá deixamos são as que ainda estão a funcionar e algumas já nem sequer funcionam. Já nem falo nos palacetes que foram degradados, já nem falo nos cinemas, nas grandes empresas, nas grandes estradas, nas barragens, nas linhas de ferro, na civilização toda que lá deixamos e que foi degradada, não foi sequer mantida. Em grande parte está degradada, já nem falo nisso, falo apenas de que eles não fizeram nada de novo. Há 50 anos não fizeram nada de novo. E, portanto, vem depois dizer que a culpa é nossa. Nós que deixamos lá a única civilização que eles têm. Pois este outdoor foi colocado, e muito bem, no dia em que o Presidente de Angola nos visitou. Lula já não teve coragem de cá pôr os pés, dada a recepção maravilhosa e magnífica que teve da última vez que cá esteve. Levou para contar, SS do PS estava louco, mas ele levou para contar de tal forma que nem apareceu, nem mandou ninguém no seu lugar. Fizemos ou não fizemos um bom trabalho? Fizemos ou não fizemos? Claro, corruptos, quanto mais longe de Portugal, melhor. E, meus caros, esta já é uma notícia de hoje. PS chega a AD na frente com o empate técnico. Os três partidos estão entre os 25,8 e os 27, portanto, dentro sempre da margem de erro, seja qual for essa margem, por qualquer sondagem, não há nenhuma tão pequena como esta. Portanto, temos aqui uma diferença de 1,2%. Nenhuma sondagem consegue ser tão específica e, portanto, aqui temos aquilo que muitos não queriam acreditar ainda há muito pouco tempo. Não queriam acreditar que fosse possível, mas aqui está. Como eu digo aqui em cima, se as eleições legislativas fossem hoje, o Chega seria provavelmente o vencedor, mas sabemos que isto não basta, porque os dois partidos do sistema, do centrão da corrupção, formariam logo um bloco central, como fizeram agora na eleição de Seguro. Juntam-se todos, desde a extrema-direita, que existe, mas não somos nós, até à infra-esquerda, que existe ainda, mas é tão pequena que mal se vê, já está quase invisível, todos se juntam para lutarem contra o nosso candidato, lutarem contra nós, não é? Já percebemos isso, acontece em França, aconteceu também nos Países Baixos, acontece em todo lado. Bom, mas então sabemos que isso não basta, porque os dois partidos do sistema da corrupção formariam um bloco central, temos de vencer com maioria clara para transformar Portugal. Não haja dúvida que é isto que nós temos que fazer, mas dizia eu, até há muito pouco tempo, ninguém pensaria que isto seria possível, até há muito pouco tempo, mas hoje já vemos que as sondagens é isso que dão e tenho a certeza que dentro de 2 anos nós estaremos à frente. E nem é preciso, se calhar, 2 anos, da maneira que isto está. Se calhar nem precisamos dos 2 anos. Se calhar bastam 2 meses. E agora ouvir um bocadinho de André Ventura sobre esta nova notícia. Pessoal, não sei se viram estas notícias de hoje, de que 7 polícias ficaram em prisão preventiva por alegadamente maltratar e torturar imigrantes criminosos e sem abrigo e toxicodependentes na esquadra. Se for justiça, seja. Mas vocês lembram-se quando há uns meses atrás
Um bando de ciganos, de muitos ciganos, espancaram um casal em Valongo, à porta do supermercado, podem ver aqui a notícia, ficaram em liberdade. Espancaram-no brutalmente, à vista de todos, com imagens claras, ficaram em liberdade. Como eram ciganos, o tribunal deixou-os em liberdade. Tadinho. Mais meses ainda atrás, pessoas também pertencentes a certas minorias e gangues criminosos à volta de Lisboa, lembram-se disto? Quando houve aqueles problemas na Cova da Moura e do Odeir, começaram a incendiar tudo e incendiaram um autocarro, em que quase mataram o Tiago, um motorista da Carris, deixaram-no queimado e com graves sequelas. Podem ver aqui também. Ficaram em liberdade. Porquê é que temos uma justiça que, quando é polícia, os cidadãos comuns a fazer o mal, vão logo presos? Vão logo dentro, sem tempo, sem defesa, sem nada. Mas quando são imigrantes, minorias raciais ou étnicas, ficam em liberdade, podem fazer o que quiserem, se puderem fugir, fujam, e têm sempre a proteção do Estado e do sistema. Porquê é que isto acontece? Isto não é justiça assim. Isto assim é o contrário de justiça. E nós temos que denunciar isto. E é o que andamos a fazer já há alguns anos, e graças a André Ventura, porque antes dele não me lembro de ninguém vir pôr o dedo na ferida desta maneira. Toda a gente tem medo, não se pode dizer. É verdade, mas não se pode dizer. Só à mesa do café, entre amigos, e falar baixinho, a boca pequena porque isto não se pode sair. Se alguém ouve aqui na mesa ao lado, já temos um problema. Este medo que os portugueses têm tido, que já vem do tempo da antiga senhora, não é? Não sabíamos quem estava ao nosso lado, se era um PIDE, se era um bufo. Acontece-nos a nós, como já vimos no princípio deste vídeo, continuamos rodeados de PIDEs e de bufos que olham para nós dia e noite a verem quem é que nos podem apanhar. Se não damos uma esmola ao pobre, estão atrás de nós a filmar, não deram uma esmola ao pobre. Enfim, se não ajudarmos uma velhinha a atravessar a rua, olha, não ajudaram, vejam lá como eles são, estes bandidos, mereciam presos. E portanto nós temos que fazer isso tudo, dar esmolas a pobres, mas não multiplicar os pobres como faz o Partido Socialista, fazer com que os pobres deixem de o ser e ajudar as velhinhas a atravessar a estrada, mas de preferência arranjar-lhe formas que ela consiga atravessar a estrada autonomamente, sem precisar de ninguém para ajudar, que já não estamos na Idade Média. E é o que diz exatamente André Ventura. Esta justiça é uma justiça dupla. Para pobres já sabíamos, pobre não tem direito a nada, o rico tem direito a tudo, mas agora há aqui uma subversão. Agora, para além do pobre e do rico, o rico pode contratar advogados de 30 mil, 40, 50 mil euros, como aconteceu com Sócrates, que mais uma vez ficou sem advogado hoje, já lá iremos. O pobre, coitado, tem que se sujeitar a um advogado oficioso que vai lá dizer, faça-se justiça. É o que vai dizer para receber o dinheirito, que também é uma miséria, não é? Portanto, para além disso, há então a justiça para os poderosos e a justiça para as pessoas comuns. Temos aqui uma justiça quadripartida, para pobres e para ricos, já tínhamos, para poderosos e para pessoas comuns, tipo Sócrates e cidadão comum, já tínhamos. E agora esta outra, que é sextupla, esta é sextupla, é mais duas, que é para os bandidos, para os malfeitores, para os marginais. Há uma justiça condescendente. Coitadinhos, são marginais, mas a culpa não é deles, é da sociedade. São ladrões, são bandidos, mas a culpa não é deles, é da sociedade. Eles, coitados, criaram assim, a culpa é da sociedade. Foram assim criados, coitadinhos. Foi o ambiente social que os levou a isto. Mas ao lado, no mesmo prédio, mora outro jovem que estudou, que trabalhou, que entrou na universidade e que se formou. No prédio ao lado. Aí já não foi a sociedade, já foi outra coisa qualquer que é preciso dizer. E se forem polícias, estão feitos ao bife, como se costuma dizer. Um polícia, é verdade que a lei também o diz, um polícia, se cometer algum crime, esse crime é agravado pela própria condição dele ser polícia. Muito bem, até aí está certo. É preciso é provar que ele cometeu esse crime. Aqui estão 7 detidos preventivamente que não foram sequer a julgamento. Há de ser o julgamento. E eu tenho a certeza que eles vão ser absolvidos, ou praticamente todos, ou quase todos, serão absolvidos. Mas até lá, estão a bater com os ossos na prisão, como se costuma dizer. Não vejo ninguém da marginalidade fazer isso. Um cigano que vende droga, para ser preso, tem que ser apanhado aí umas 5 ou 6 vezes. Eu sei do que digo, conheço muitos. Que só à 5ª ou 6ª vez é que vão para a cadeia. Primeira vez são mandados em liberdade, o juiz faz uma preleção, a segunda vez são mandados em liberdade, o juiz faz outra preleção, e só à 5ª ou 6ª é que o juiz diz, não, pá, você já aqui é a 5ª vez ou 6ª vez, epá, agora vai passarem uns meses lá dentro. À 5ª ou 6ª vez. Se for um polícia, ainda não foi julgado e já está preso. Digam-me realmente se este homem não tem razão. Digam-me se isto não é verdade. É um país em que a justiça está podre. Aliás, como muito mais coisas neste país. Não é a única coisa que está podre. A classe política também está, o centrão sempre esteve,
foram 50 anos de corrupção, mas nós vamos dar volta a isso muito rápido. Conta, 2 meses e isto começa a mudar.